E com esse problema resolvido, agora ninguém segura o Flamengo. Clubes da França e Inglaterra estão interessados na contratação de Wallace Yan. E Felipe Luiz confirmou que pode ter jogadores de saída do Flamengo. Eu vou falar sobre isso, vou falar também do novo contrato colocado na mesa para o goleiro Agostinho Rossi. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Inscrito? É só clicar no botão escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o seu like. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando do jogo de ontem, porque com a vitória de ontem, o Flamengo pode ser campeão do primeiro turno. É lógico que depende ainda de alguns resultados. O Palmeiras tem 2 jogos a menos e o Flamengo tem 1 jogo a menos. Porém, mesmo com 1 jogo a menos, o Flamengo, ainda que o Palmeiras vença hoje, que o Cruzeiro vença hoje, o Flamengo se mantém na liderança do campeonato. O Flamengo tem 40 pontos, o Cruzeiro tem 37 pontos e o Palmeiras tem 33 pontos. Assim está a tabela do Campeonato Brasileiro. O Bahia é o 4º colocado com 30 pontos. O Bahia que empatou ontem 3-3 com o Fluminense. Cara, o Bahia ganhava acho que de 2-0 do Fluminense, deixou o Fluminense encostar. Hoje, desse G4 aqui, o Palmeiras vai jogar contra o Ceará e o Cruzeiro vai jogar contra o Santos. Fica ligado nesses 2 jogos, porque é de total interesse do Flamengo essas 2 partidas. Bom, ontem o Flamengo venceu o Mirassol 2-1, a Arrascaeta dando um show, jogou muito a Arrascaeta ontem, deu lençol, deu caneta, deu assistência de 3 dedos. Também gostei muito da participação do Samuel Lino ontem no jogo, deu uma assistência, marcou, voltou. Eu estava até com medo, eu tinha até falado sobre isso com alguns amigos, que eu estava preocupado com o Samuel Lino, depois que ele perdeu o pênalti na quarta-feira, se ele não ia deixar isso abalar ele, se ele não iria ficar abalado por conta de ter perdido o pênalti. Aparentemente não, e tomara que isso aconteça, que ele levanta a cabeça e que ele comece a jogar bola, porque o Samuel Lino tem muita habilidade, é um jogador muito habilidoso, e é claro, se jogar bola no Flamengo vai ajudar muito o Mengão. Gonzalo Plata disse assim, é sempre importante somar 3 pontos, ainda mais jogando em casa. Não podemos deixar escapar pontos agora. Eu acho que se a torcida continuar da mesma forma como foi no jogo de hoje, vamos conquistar muitos pontos aqui dentro do Maracanã. E sobre o Arrascaeta, sabemos a magia que ele tem. Eu só me movimentei, eu não sabia que ele iria chutar. Eu não sabia se ele iria chutar ou não, porque ele vê muitas coisas dentro da área. Confiei em mim e confiei no Arrascaeta também. Me movimentei e graças a Deus pude marcar. O Gonzalo Plata falando da assistência de 3 dedos que o Arrascaeta deu pra ele, que foi uma sacanagem. O Arrascaeta chega na ponta esquerda da área, dá uma assistência de 3 dedos, a bola sai da zaga e fecha no segundo pau ali. O Gonzalo Plata fazendo o segundo gol do Mengão e o Flamengo vencendo do Mirassol. Vitória importantíssima. É claro que tem alguns pontos que precisam melhorar no Flamengo, principalmente o segundo tempo. O Flamengo tem caído muito de produção no segundo tempo, como, por exemplo, vai jogar quarta-feira contra o Internacional, isso não pode acontecer. Contra o Inter quarta-feira, o que nós precisamos? Do time concentrado 90 minutos. Nós precisamos, na quarta-feira, da equipe concentrada durante os 90 minutos. É importante que o time esteja concentrado durante os 90 minutos, até para poder sair do Maracanã com um resultado positivo e levar uma vantagem lá para Porto Alegre. Bom, vamos falar agora sobre a situação do Wallace Yan, porque o Júlio já tinha trazido essa notícia lá durante o Mundial de Clubes, sobre o Olympique de Marseille, da França, que está interessado na contratação do Wallace Yan. Agora eu estava vendo o Paparazzo também, ele falou sobre clubes da Inglaterra que estariam interessados na contratação do atacante do Mengão. Até o momento o Flamengo não recebeu nenhuma proposta oficial pelo jogador, mas dentro do Flamengo já se admite a possibilidade de receber uma proposta pelo atleta, que é um jogador que tem personalidade, é um jogador
que faz uma diferença quando entra, um jogador que joga, que vai para cima, é um garoto que, é claro, está ainda num processo de formação, ele tem 19 anos, ainda está sendo formado, mas é um garoto que tem um futuro muito promissor no futebol. Então, por conta disso, equipes da Europa começam a se movimentar para contratar o Al-Nassr. Daí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro que assiste a gente, se chegasse uma proposta hoje entre 15 e 20 milhões de euros pelo Al-Nassr, se você fosse o Flamengo, você venderia ou não o jogador? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando que o seu comentário ele é muito importante para nós. Eu quero saber a opinião de cada um de vocês. Mudando o assunto, deixa eu falar de um final de problema, porque assim, esse problema acabando, eu acho que ninguém mais segura o Flamengo. Se esse problema aqui realmente ele for estancado, ninguém segura o Flamengo, e não é agora, é na temporada. Assim, ninguém mais segura o Flamengo, vai voar no que diz respeito a grupo, no que diz respeito a time. Flazoeiro, o que você está falando? Ontem o José Boto, ele postou uma foto nas suas redes sociais dele dando a mão ali para o Pedro. Todo mundo sabe do problema que houve entre o José Boto e o Pedro, e que depois acabou isso refletindo nos treinos do Pedro, e acabou o Pedro ficando fora de jogo, e foi aquela confusão toda. Ontem, o Boto, ele posta essa foto meio como um recado, como quem diz assim, olha, tá tudo certo entre a gente se acertou por aqui. E aí, se você consegue estancar um problema, principalmente num grupo de 30, 25, 30 pessoas, você consegue estancar um problema, isso, como eu disse, para o grupo é muito bom. E para o Flamengo, esse problema sendo resolvido é muito bom. Por quê? Se você não tem nenhum problema de relacionamento, se você não tem nenhum problema de vaidade, se você não tem nenhum problema de ego, isso para um time é maravilhoso, porque vai fazer com que o time performe melhor, vai fazer com que todo mundo esteja feliz, vai fazer com que o ambiente esteja mais leve, e com isso as coisas elas vão conseguir fluir de uma melhor maneira. Então, aparentemente, o problema entre Boto e Pedro está resolvido, tanto que ontem o dirigente ele fez questão de postar uma foto ali com o jogador, ele apertando a mão do jogador na chegada do time ao Maracanã. Uma outra coisa que eu percebi ontem foi quando o Pedro saiu. Ele saiu por trás assim do gol, veio pelo lado de fora, ele foi direto para o banco de reservas, falou ali, cumprimentou, na verdade, o pessoal da comissão técnica e o técnico Felipe Luiz, que estava prestando atenção no jogo. Ele vem andando assim para trás, olhando para o jogo, mas também fez questão de cumprimentar ali o Pedro, deu a mão para o jogador, e aparentemente tudo certo, mesmo com a substituição do camisa 9. Tomara que esse problema esteja resolvido, tomara que a paz esteja reinando no Flamengo, até porque na quarta-feira nós vamos ter um jogo muito decisivo pela Libertadores da América. Bom, mudando de assunto, falar agora de novo contrato na mesa, isso porque o Flamengo já está trabalhando na renovação de contrato do goleiro Agostinho Rossi, o goleiro que tem contrato com o Flamengo até 2027. O Flamengo quer aproveitar esse segundo semestre já para negociar com o goleiro, talvez para já renovar o contrato dele aí no começo do ano que vem, dando a ele uma valorização salarial. Como eu disse, o contrato do jogador com o Flamengo é até 2027, então já vai conversando, negociando com calma, ajustando um novo contrato com calma e já vendo aí a melhor forma de renovar o contrato, goleiro Agostinho Rossi, tá certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Antes eu quero dar a eu quero desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Você que é pai, que dá um duro danado aí para sustentar os seus filhos, para sustentar a sua família. Feliz Dia dos Pais para todos vocês. Aproveite o seu dia, almoce com seus filhos, almoce com a sua família e tenha um excelente dia a todos vocês, tá certo? Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem. É nóis, valeu!